Gênesis capítulo 15, aleluia, é uma história muito conhecida, por demais conhecida, conta a história de Abraão, o pai da fé, amém? Se você não tem uma Bíblia ao seu alcance, mas eu creio que por meio do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet, você pode baixar o aplicativo da Bíblia, amém? E pode nos acompanhar. Aleluia, porque tudo aquilo que nós pregamos está embasado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor inerrante é a verdade absoluta, amém? Aleluia. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, uma leitura do texto devocional desta manhã. Terça-feira, logo cedo estamos aqui, aleluia, e pedindo ao Senhor, encarecidamente, que o seu Santo Espírito, neste momento, nos ajude a falar, a cantar, a ministrar a palavra, conforme o seu querer, amém? O texto devocional desta manhã, em Gênesis capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. Versículo 6: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Versículo 7: disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Versículo 10: e disse-lhe mais: e trouxe-lhe todos estes, e partiu pelo meio, e o pôs cada parte dele em frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, a enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ás, e afligirá-lhe-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu aos teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém? Aleluia. Eu louvo a Deus por essa palavra, irmãos. E conta a história aqui de Abraão, apenas uma reflexão para poder a igreja entender. Abraão, o pai da fé, muito conhecido pela vida de todos. Eu acho que todo mundo conhece a história de Abraão. O interessante é que a gente começa a notar, meus amigos e irmãos, a história de Abraão, a gente nota
que Abraão ele morava na terra dos caldeus, na terra dos ídolos. Havia muitos ídolos, muitos deuses. E Deus, quando chamara Abraão, justamente ele morava com seus pais. Eu posso imaginar Abraão quando ouvira a voz do Senhor, porque até então os ídolos que habitavam ali em Ur dos Caldeus não ouvia, talvez não falasse, talvez não apalpasse ou não caminhava, não tinha pés para caminhar. Mas quando Abraão ouviu a voz de Deus, isso deixou ele perplexo, eu creio, e atônito. E quando Abraão ouve a voz de Deus, do verdadeiro Deus, logo ele crê e obedece. E quando Deus chamara, sai da tua terra, sai da tua parentela, e Deus conduziu a Abraão para o lugar da qual ele prometera a seu povo, que era a terra Canaã, a terra que manava leite e mel. O interessante é que eu começo a notar também, irmãos e amigos, que quando Deus chamara Abraão ali, na terra de Ur dos Caldeus, Deus não mostrou a ele uma revista que tinha os lugares bonitos, que tinha as fontes de águas, né? Os oásis. Não, Deus não mostrou nada disso. Não foi um turismo que Abraão foi fazer. Deus não mostrará nada a Abraão. Porém, Abraão creu na promessa de Deus. Sai da tua parentela, que vai para o lugar que eu hei te mostrar. O lugar que o próprio Deus o conduziu a chegar lá, que é justamente a Canaã, a terra que manava leite e mel. Escute, meus amigos e irmãos. Quando Deus chamara Abraão, também ele fez uma promessa, que ele seria o quê? Pai de multidões. Quando Deus chamara Abraão, disse: olha para o céu, vê se tu pode contar as estrelas. Claro que ele não podia contar as numerosas estrelas, mas Deus prometera a Abraão um filho, aleluia, e ele tinha 75 anos de idade, quando Deus ali fizera a ele uma promessa, aleluia, queria e dar a ele um filho. O interessante é que a sua esposa, Saraí, não tinha condições de ter filho, era uma mulher estéril, mas Deus prometera justamente isso. Deus é aquele que faz a promessa e aquele que tem poder para cumpri-la, aleluia. Se a gente olhar com o olhar humano, com o olhar físico, nós podemos notar que seria impossível a Abraão ter filhos, porque sua esposa era estéril. E com o decorrer da história, irmãos, já se faz 11 anos. Então significa que Abraão tem 86 anos. Sara fica como diz no abaixo popular, Sara fica aperreada, aleluia, se precipita e dá a ele a sua escrava, uma egípcia chamada Agar, e concebe a Abraão um filho chamado Ismael. Mas mesmo assim não era este filho da qual Deus prometera a Abraão, aleluia. Também não era o mordomo Eliezer, não também, aleluia. Mas seria um filho saído da sua entranha, ou seja, da sua esposa amada Saraí. Escute, já se faz 25 anos e Deus deixa para a última hora Deus ter seu tempo exato. E é interessante que a gente começa a notar que Sara não mais usava as regras das mulheres. Ela não se afastava no período de suas regras, porque Sara já tinha mais de 90 anos de idade. Bom, a gente começa a notar uma coisa. Bom, se Sara era nova e ela não podia gerar filho, você imagina agora ela sem descer as regras. Calcule comigo, meus irmãos e amigos. Se Sara sendo nova, ou Saraí sendo nova, ela não podia ter filho, não gerava filho, por ser uma mulher estéril. Você imagine agora ela não mais descia suas regras. Então, aos olhos humanos, né, seria impossível, mas Abraão creu contra a esperança. Aleluia. Mesmo assim, o que Deus prometera a ele, Deus cumpriu. Aleluia. Interessante que Sara, quando mais ou menos acima dos seus 90 anos, tivera a Isaac, seu filho, porque Deus é aquele que faz o milagre acontecer. Aleluia. É interessante vocês entenderem uma coisa.
que tudo isso foi movido pela fé. Tudo isso foi movido pela fé. Então nesta manhã, eu poderia trazer um tema simples, né? Dizendo assim: a motivação vem através da fé. Escute, a motivação vem através da fé. É a fé que nos motiva, é a fé que nos impulsiona na caminhada. Eu creio que quando alguém perde a fé, praticamente ele perde tudo. Ele perde a esperança, ele perde o seu ministério, perde tudo, porque tudo é através da fé. A fé é a motivação. A fé é a motivação que leva o homem a Deus. É a fé. Observe que quando Deus chamara Abraão, ele não viu Deus, mas ele não viu com seus olhos, mas ele ouviu a voz dele e sentiu a sua presença, e ele sabia, aleluia, e creu verdadeiramente que esse Deus seria o Deus verdadeiro, aleluia. E ele creu tanto que pegou toda a sua família, os seus servos, e ainda levou de graça ainda o seu sobrinho Ló, aleluia. Isso é crer, irmãos, isso é crer. E Deus não mostrou ele um lugar bonito, Deus não mostrou ele uma revista bonita, com os lugares maravilhosos, o ouro, a prata, não. Mas Abraão creu, aleluia, ele creu na promessa que Deus assim o fizera, aleluia. E isto é maravilhoso, aleluia. Então, a fé, meus irmãos e amigos, a fé é a motivação. Não perca a fé. Tem muitos de nós dentro da igreja perdendo a fé, mesmo dentro da igreja. Nem crer mais que Deus pode curar, nem crer mais que Deus pode fazer milagre, nem crer mais que Deus pode pegar um pequeno e fazer dele grande, aleluia, de pegar um homem do monturo, do lixo, e faz dele príncipe, aleluia. Deus, ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Então a fé é muito importante. Mesmo que os seus olhos vejam o contrário, observe. Se eu fosse olhar com os olhos físicos de Abraão, Abraão podia notar: para aí, minha esposa não pode gerar filho, como posso ter filho? A minha esposa é estéril, e agora Deus promete um filho. Mas Abraão tinha certeza, aleluia, que Deus ia abrir a madre, aleluia, da sua esposa. Ó, os olhos dele. Aí depois se passara, Sara com mais de 90 anos, o próprio Abraão olha para Sara, aleluia, e diz assim: aí é que não tem jeito mesmo. Se for olhar com os olhos físicos, se for olhar por vista, aleluia. Mas a gente olha pela fé, a gente olha para cima, aleluia. Quem olha para cima se desvia do caminho para baixo. Escute. Mas Abraão não olhou com seus olhos físicos, mesmo sabendo que a sua esposa seria impossível ela gerar filho, mas ele creu que Deus verdadeiramente ia dar um filho, conforme a promessa. 25 anos depois, Deus cumprira com a promessa que ele fizera a Abraão, ainda na terra dos caldeus. Escute, e Deus não fez a promessa a ele depois que ele saiu, não. Deus fez a promessa a ele lá, no meio da sua parentela, aleluia. Eu tenho para mim que a família ficou enlouquecida. Mas Abraão, tantos deuses aqui, aleluia, e você nem conhece esse, mas Abraão tinha uma certeza. Algo mudou a vida de Abraão, aleluia. Algo mudou, ou seja, a presença de Deus muda, aleluia, o ser humano. Olha, Kennedy, a presença de Deus muda o ser humano. Quando Deus se aproxima de alguém, quando Deus fala com alguém, a sua voz, aleluia, já há mudança em nós, aleluia. Se o texto diz assim, o primeiro versículo, o que diz? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, aleluia. E esse mesmo Deus que prometera a Abraão, eu tenho certeza que ele também já te prometeu, meus irmãos e meus amigos. A fé é a motivação de você não parar na caminhada. A fé é a motivação de você não parar no seu ministério. A fé é a motivação de você ser curada.
ou ser curado. A fé é a motivação de abrir porta de emprego na tua vida. A fé é a motivação de você ser renovado. A fé é a motivação que Deus vai lhe dar força, que você não vai desistir, que tudo vai dar certo. Não temas, não temas, não temas nesta manhã. Aleluia. Não perca a fé, mesmo que os seus olhos vejam que tudo está errado, está tudo contrário, mas a sua fé diz assim: está tudo certo, o meu Deus está comigo no barco, o meu Deus está comigo na minha casa, o meu Deus está comigo na minha igreja, aleluia, e Ele não te abandona mesmo, aleluia. O seu nome está escrito na palma da sua mão. Pode uma mãe esquecer do filho que saiu do seu ventre? Pode, mesmo que essa mãe viesse a esquecer. O nosso Deus não se esquece. O que Ele prometeu a você, Ele há de cumprir. Agora escute, você não pode perder a fé. A fé, aleluia, eu posso dizer que é o combustível na sua caminhada. É você crer sem, aleluia, sem nenhuma reserva. A fé, eu poderia descrever de maneira teórica. A fé é a ausência da dúvida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Apenas uma reflexão nesta manhã. Peço a cada um de vós que nos assiste nesta manhã, que não perca a fé. Deixe a fé, aleluia, deixe a fé crescer cada dia mais. Acredite, exercite a sua fé, crendo em um Deus todo-poderoso, o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó está contigo. Amém?